Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente para um novo encontro, dessa vez falando sobre aromaterapia. Tivemos aí anteriormente alguns encontros, diversos assuntos diferentes, e a gente ficou de falar também sobre a questão da aromaterapia, como a gente pode usar a aromaterapia para nos auxiliar dentro do sistema imunológico. Então, eu combinei com a professora Angélica, que é a nossa professora de aromaterapia do Espaço Aroma de Flor, de anatomia, que a gente da nossa formação de aromaterapia, de terapeutas. E aí, a Angélica vai falar pra gente. Ela é professora universitária, pesquisadora da UFRJ, dá aula também do IBMR, de anatomia. E aqui na nossa formação, ela fala sobre anatomia, ela fala também sobre anatomia olfativa. A gente tem um dia de aula que ela ensina sobre anatomia olfativa. E também ela coordena os trabalhos de TCC dos nossos alunos. Então, a nossa ideia é que ela fale, né, dessa parte fisiológica do nosso sistema imunológico e depois a professora Renate, que é a nossa mestre da aromaterapia, vai falar para a gente sobre os aromas também, tá? Então, já vi que a Angélica entrou, vou entrar aqui para convidá-la a participar. Deixa eu achar ela aqui. Angélica aqui. Convidando a Angélica para entrar, participar com a gente ao vivo. Aguardando então. Galera chegando, obrigada pela presença de vocês. Ei! Tudo bem? Olá, Olá! tudo Olá, bem? Dani. Tudo bom? Olá, pessoal. Tô vendo aí que tem um monte de gente conectando. Muito bom, né? Já estamos ali com um monte de espectadores. Espero que o pessoal goste. Bom, pessoal, boa tarde, né? Todo mundo em casa, no feriado, né? Que ninguém já nem sabe mais o que é feriado, o que não é, mas enfim. Bom, hoje a Dani me fez um convite muito especial, muito legal, para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo agora no mundo, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E para que a Dani consiga explorar, né, o aspecto da aromaterapia dentro desse processo que está acontecendo e que todos nós sabemos, né? Na verdade, nós sabemos bem pouco, né, sobre o processo, como ele acontece, como são os mecanismos e as ferramentas que nós temos em mãos para tentar intervir sobre essa situação atual. Então, tudo é muito novo, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, inicialmente, sobre o sistema imune, que tanto se fala sobre ele, né? Ah, não, o seu sistema imune que vai combater o vírus, né? Então, como que esse processo basicamente acontece, né? Então, a minha ideia é trazer uma linguagem bem simplificada para que todos consigam ter acesso, consigam imaginar como que essa história, né, de sistema imune funciona, tá? Então, a minha proposta aqui hoje é essa, né? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria falar com vocês que nós temos, né, pensando assim estrategicamente, como se fossem 4 pilares, né? Pensando nesse tal sistema imune. Para que a gente tenha um sistema imune, né, uma boa imunidade, como todo mundo diz, a gente precisa de 4 aspectos importantes, que seriam esses 4 pilares, tá? Um é o exercício físico, né, de forma regular. Um é um sono de qualidade, dormir bem. Outro aspecto importante, redução de estresse, difícil, né? Mas agora tá menos pior, que a gente não pega trânsito, né? A gente tá menos difícil, mas ficar trancado em casa também não é tão bom, né? Então a gente tem que encontrar uma forma de minimizar essa ansiedade. Por exemplo, a ansiedade configura em condução de estresse, né? E uma alimentação balanceada também, né? Então esses seriam os 4 pilares importantes para que a gente garanta a tal da boa imunidade, tá? Bom, quando você fala de imunidade, as pessoas falam assim, ah, não, faz tal coisa porque você vai aumentar a imunidade. Na verdade, esse termo aumentar a imunidade, ele não existe, tá? Ou você tem uma imunidade normal, ou você tem uma imunidade diminuída, ponto final, tá? Então, quando você fala desses dois aspectos especificamente, né? O que seria uma imunidade normal? Você tem um número de células adequadas para defender o seu organismo. E o que seria uma baixa dessa imunidade? Quando esse número de células diminui e automaticamente o seu exército, entre aspas,
está com um número menor de soldados, vamos dizer assim, tá? Então, quando você fala dessa baixa imunidade, o que poderia estar conduzindo essa baixa imunidade? Por exemplo, uma pessoa idosa, né? A produção de células de defesa, esses soldados, num indivíduo idoso, ela é diminuída. Isso é normal, né? Se dá por conta do envelhecimento dos tecidos envolvidos com a produção dessas células, tá? Então, esse é um dos aspectos que podem conduzir à baixa imunidade. Um outro aspecto são doenças, né? Doenças crônicas, que interferem, né, nesse sistema imune e pode conduzir também a uma queda dessa imunidade. Toda pessoa que está doente, então tem queda da imunidade? Não necessariamente, mas é um aspecto que pode conduzir a uma diminuição dessas células, tá? Outra característica também é a pessoa que está com um quadro patológico e está fazendo utilização de um medicamento que a gente chama de imunossupressor. O que significa isso? Esse medicamento conduz à morte dessas células de defesa. Então, esses são os 3 aspectos principais que conduziriam a uma baixa imunidade, né? Ou seja, uma diminuição desses soldados que estão ali de frente para combater esse corpo estranho que, porventura, a gente possa fazer contato, tá? Angélica, olha só, então se a pessoa tiver com a imunidade normal, ela está garantida, e a pessoa que tem a baixa imunidade, coitada, ela está condenada, né, a desenvolver uma doença por conta de a exposição ao agente agressor? Não. As 2 pessoas podem fazer contato com o vírus e adquirir o vírus, por exemplo, tá? Desenvolver o processo, né, infeccioso viral. A diferença é a resposta do seu organismo em relação a esse agente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma imunidade normal, a resposta dela será observada com sinais clínicos mais brandos. Né? Por exemplo, sinais clínicos relacionados à Covid. Perda do paladar, do olfato, isso a gente entende como brando, tá? E a pessoa que tem um quadro mais agressivo, o que ela vai apresentar? O que todo mundo fica desesperado, tem que ter ventilador para todo mundo, né? Por quê? Porque das características mais agressivas é a insuficiência respiratória. Então, a pessoa tem dificuldade para respirar. Então, isso pode estar relacionado a essa pessoa previamente ter uma imunidade diminuída, ou seja, o número de células de defesa não ter sido produzido na quantidade adequada, por exemplo, tá? Então, os 2 podem se expor, desenvolver o processo infeccioso, a resposta a presença desse agente é que será diferente, tá? Bom, uma vez que eu tenho, né, uma infecção, a gente vai ter ativação do sistema imune. E essa ativação, né, essa atuação de defesa generalista, não só do sistema imune, das células de defesa, nós temos outros perfis para defender o nosso organismo, né? Então, a gente tem uma rede bem complexa para executar esse processo, tá? Então, quando você tem esse monte de ferramentas, né, a gente consegue fazer um combate adequado. Mas no caso do vírus especificamente, a dificuldade está na lentidão que o nosso organismo tem para atuar especificamente sobre esse componente viral. Então, a gente tem um processo que a gente chama de um processo lento, né? Comparado com quem? Com a multiplicação desse vírus. Então, ou seja, o vírus ele se multiplica em números muito mais rápido e infecciona as células do seu corpo de forma muito mais rápida do que o sistema de defesa está atuando inicialmente. Então, ou seja, a gente está como se fosse uma corrida, literalmente, só que o nosso adversário corre mais que a gente, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Isso significa que a gente vai perder a batalha? Não, né? A gente tem mecanismos para conduzir uma resposta, só que ela não é tão ágil, tão acelerada assim, tá? Então, quando você fala dessa corrida, né? Nós temos, como eu falei, as células de defesa envolvidas com esse processo, mas ela está numa fase mais tardia. O que eu quero dizer com isso? Nós temos vários mecanismos de defesas orgânicas. Por exemplo, a gente tem uma ação mecânica. A pele. A sua pele serve como uma barreira para proteção, tá? Você também tem agentes microbiológicos. Por exemplo, a flora intestinal. A flora intestinal também é um aspecto de defesa para que corpos estranhos não adentrem, né, a circulação e desencadeiem uma patologia. Um outro aspecto também importante, ação química, enzimas. Por exemplo, na sua saliva tem um conteúdo enzimático, no estômago a gente tem enzima, e essas enzimas fazem o quê? Desmontam esses micro-organismos e evita que a gente desencadeie uma patologia, tá? Se esses aspectos que eu acabei de descrever não conseguir combater esse corpo estranho, a gente entra com o sistema imune, ou seja, as tais células de defesa que a gente fala tanto. Tá? Então, quando você fala dessas células de defesa, né, ela faz parte desse tal sistema, que a gente chama de sistema imune. E esse sistema imune, didaticamente, a gente divide ele
em sistema imune inato, então imunidade inata e adquirida, tá? Essa imunidade inata é aquela que a gente já nasce com essa vertente de defesa, tá? O que acontece? Quando eu me exponho a um agente estranho, eu libero componentes químicos que vão ativar, ou seja, aumentar a produção dessas tais células de defesa que a gente chama de glóbulos brancos. E nós vamos, obviamente, né, por uma cadeia, por um aspecto de fisiológico, vamos liberando essas células. Então, eu vou liberando inicialmente, por exemplo, os neutrófilos. Em seguida, eu chamo mais alguém para me ajudar, os linfócitos. Por fim, eu vou lá e me chamo mais alguém, os macrófagos, tá? Se essas células não conseguirem combater esse agente agressor, é tipo assim, gente danou-se, o negócio é muito sério. A gente precisa chamar mais gente para nos ajudar. Uma dessas células que está dentro, né, dessa imunidade inata, ela basicamente faz o quê? Ela serve como uma ponte entre a imunidade inata e a adquirida. Então, esse tal macrófago que eu falei por último, que é uma das células de defesa, ele leva um pedacinho do vírus, ou vírus, para uma outra célula que é o linfócito. Esse linfócito, nessa vertente da imunidade adquirida, ele faz o quê? Produz o famoso anticorpo, que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, o fulano, quando se expõe a uma patologia, ele produz anticorpos, né? E exatamente esse é o processo na imunidade adquirida, de forma bem simplificada, tá, gente? Então, a gente produz esses anticorpos. E esses anticorpos, então, vão fazer o quê? Matar esse corpo estranho e eliminar esse componente viral, por exemplo, tá? Esses linfócitos, né, que foram expostos a esse agente agressor, a maioria deles vai morrer. Ou seja, vou retirar ele do organismo. Mas nós ficamos com alguns deles. E esses linfócitos, né, que enfrentaram esse agente agressor, é como se eles criassem o que a gente chama de memória imunológica. O que significa isso? Eu já vi você, se você aparecer aqui de novo, eu te pego. E eu te pego muito mais rápido. É mais ou menos assim, tá? Então, seja, eles ficam, essa pequena quantidade de linfócitos que já interagiram com esse agente agressor, gravam essa informação. E se eu me expor novamente a esse agente agressor, esse mesmo agente, eu já vou reconhecer ele com mais facilidade e a minha resposta já vai ser mais rápida. Por isso é uma das explicações para, por exemplo, você não pegar cachumba 2 vezes, você não pegar sarampo 2 vezes, exatamente por conta disso, porque você já tem uma imunidade, uma memória, né, de imunidade. Então, se eu me expor novamente a esse agente, eu já reconheço e já respondo e não desencadeio os sinais clínicos, tá? Aí vocês podem... É o mesmo princípio da vacina, né? Que é o a mesma coisa. Exatamente. É isso aí, Dani. Memória sem ter tido a doença. É isso aí. Então, ou seja, esse é o desafio. Então, ou seja, quando você tem uma vacina, você expõe esse indivíduo, né, a esse agente e aí ele vai produzir esses anticorpos especificamente. Então, a gente consegue conduzir, se eu tiver exposição ao agente agressor, eu já tenho essa memória, né, que vamos dizer, eu inoculei nessa pessoa, ou seja, administrei nessa pessoa. Seria basicamente isso, tá? Quando você fala de uma gripe, por exemplo, né, por que a gente não consegue combater essa gripe, desse desencadeamento gripal de forma tão eficiente? Porque o vírus influenza, ele consegue se mutar com muita facilidade. O que é isso? Ele se transforma. Então, eu não tenho um só, eu tenho vários tipos diferentes, né? Por isso que a gente faz vacinação todo ano. E todo ano você se vacina com o mesmo característica de componente viral? Não. Eles fazem um estudo epidemiológico dos vírus que nós tivemos influenza, né, no ano anterior. E o que teve maior quantidade, eles montam essa vacina e administram no ano seguinte. Então, ou seja, você, se após a vacinação desenvolver um quadro gripal, certamente não será por um vírus que você já obteve. Ou seja, você já fez contato. Foi por um vírus novo, modificado, certo? No caso do Covid, ele está dentro desse grupo do influenza. A questão é que ele é novíssimo. Ninguém sabe como ele é, o desenho estrutural do vírus, né? Tá todo mundo em busca dessas informações para então, uma vez que você entenda qual é o mecanismo de ação do vírus, você consegue mediar e pensar em formas específicas de utilizar alguma coisa que combata esse componente viral, ou seja, induz a morte do vírus, ponto final, tá? Então, ou seja, hoje nós temos ferramentas exatas para executar esse processo? Não. Mas nós temos algumas agentes que podem conduzir um combate
a presença desse vírus. Então, são essas ferramentas que estão sendo utilizadas, exatamente porque ainda é um vírus desconhecido, né? Então, uma pessoa que faz contato com esse componente viral, ela vai fazer aquele processo que a gente falou, o processo de ativação, né, de condução dessa defesa será lenta, exatamente porque eu nunca vi esse vírus inicialmente, tá? Bom, se você pensa, né, que essa imunidade estaria ali, então, relacionada diretamente com essa possibilidade de resistir mais ou menos, né, à exposição desse agente agressor, que nós iremos nos expor mais dia, menos dia? Iremos, todos nós. O que nos cabe é, na verdade, manter a tal da boa imunidade, que a gente falou lá no início, né? Então, ou seja, se você faz um exercício físico de forma regular, você produz hormônios que auxiliam, que ajudam na produção dessas células de defesa, por exemplo, né? Se você reduz estresse, né, você acaba inibindo esse perfil pró-inflamatório. Então, inflamação é um dos quadros, né, que é desencadeado quando você se expõe a um agente estranho. Então, se você já não tem um processo inflamatório instalado, a chance de você evoluir melhor ao longo, né, dessa exposição ao agente agressor, obviamente será melhor. Né? Dormir bem durante a fase do sono é a fase onde a gente produz o maior número dessas células de defesa. Então, se você dorme bem, você tem um tempo maior para produzir essas células. Então, você vai ter uma boa imunidade. Né? E a alimentação, né, que a gente falou no início, ela dá suporte, né? O alimento dá suporte para a produção das células. Então, se você oferta nutrientes que são importantes para a produção dessas células, obviamente, você também está favorecendo essa tal boa imunidade. Aí vocês podem estar aí pensando, né? O que eu poderia comer, né? Então, um exemplo. Essas células, na verdade, todas as células do nosso corpo precisam de um nutriente que se chama ácido fólico. Não só esse, tá, gente? Estou dando um exemplo. Então, ácido fólico, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Esse ácido fólico, por exemplo, ele é super rico em verduras de cor bastante escura, né? Verde escuro. Então, sei lá, couve, espinafre, é rico em ácido fólico. Então, se você faz ingesta desse tipo de alimento, você está auxiliando essa tal boa imunidade? Sim. Então, por isso que a gente diz, né, que essa tal boa imunidade tem relação diretamente com esses 4 pilares. Então, se você mantém esses 4 pilares, né, você vai conseguir interagir com o vírus e ter uma resposta, né, menos evidente, ou seja, menos agressiva em relação a essa exposição. Como eu falei em nenhum momento aqui dessa fala, né, todos nós iremos nos expor a esse vírus. A gente vai para a rua em um determinado momento e ele vai continuar circulando por aí. A questão é a gente ter consciência de que forma a gente vai se preparar para enfrentar essa exposição. É basicamente isso, certo? Espero que eu tenha contribuído, né? Tenha trazido essa informação de uma forma simples para que vocês consigam entender um pouquinho desse mundo da imunologia, que é vasto, gigantesco e muito cheio de detalhes, né? Eu trouxe aqui de uma forma bem superficial, só para que a gente tenha um entendimento de como esse processo acontece. A Morgana está perguntando ali, pode repetir quais são os 4 pilares? Claro, Morgana. Ó, exercício físico regular, tá? Redução de estresse. Então, cada um tem uma forma específica para fazer isso. Tem gente que faz meditação, tem gente que gosta de ler um bom livro. Então, cada um tem a sua ferramenta de estresse, tá? Dormir bem. A gente usa os óleos essenciais, né? Aí eu tenho que puxar a sardinha, claro. Pois é, Dani. Então, ou seja, cada um tem a sua ferramenta para executar essa diminuição de estresse. Dormir bem, né? E uma alimentação balanceada. Esses são os 4 pontos chaves para que a gente consiga garantir uma boa imunidade. Não tem segredo nenhum, né? A gente tem um estilo de vida regular, isso é fundamental para que a gente mantenha essa imunidade de forma adequada para que quando a gente se expor a um agente, não só o Covid, qualquer agente, conseguiremos, então, reagir de forma positiva. O que é positivo? Não vou ficar doente? Não, você vai. Só que a agressividade, né, em relação ao desencadear dessa doença será minimizado, vamos dizer assim, tá? Bom, é isso. Tá ótimo. Não sei A Mari está perguntando quem não pode fazer exercício físico. Olha, exercício físico, a gente já imagina você correndo loucamente na beira da praia, né? Não precisa ser assim, né? Quando você fala de exercício físico, a meditação é um exercício físico, né? O fato de você, todo dia de manhã,
levantar, se espreguiçar, levantar os braços, sei lá, 10 vezes, levantar as pernas, levar contra o seu tronco, deitado na cama. Isso já é movimento, né? Então, é movimento, você tem que fazer movimento, tá? Então, não imagine, quando eu falo exercício físico regular, que você tem que virar um maratonista. Não, cada um tem o seu perfil. Tem gente que gosta de maratona, né? Tem pessoas que gostam de nadar, tem pessoas que gostam de fazer meditação. Então, você tem que encontrar o exercício que encaixa melhor com o seu perfil, tá? Isso. E tem um monte de gente também oferecendo, professores de yoga oferecendo aulas de yoga, tem Sim. pilates, tudo, né? Aula via, Online. tudo agora online, então as opções também são muito boas e grandes. É isso aí. Então, ou seja, a ideia central é que você se mexa, né? O movimento proporciona a liberação de determinados hormônios que são fundamentais para a diminuição de estresse, por exemplo, né? Então, ou seja, você tem benefício em relação à produção das células e você tem benefício também nessa história da redução do estresse. Então, é movimentar. Apesar de estarmos em quarentena e cada um na sua casa e muito restrito na saída, né? Pelo menos esse é o princípio. Não sei se todos estão fazendo. Eu desejaria que todos estivessem fazendo, tá? Porque isso vai fazer com que a gente saia mais rápido e volte para a nossa rotina mais rápido, né? Quanto mais seriedade a gente tiver nesse processo, mais rápido todo mundo vai voltar, né? Ao que a gente entende, entre aspas, como normalidade, né? E aí cada um lê essa normalidade de uma forma diferente. Então, ou seja, enquanto você está ali nesse momento de quarentena, movimente-se. Ah, como eu faço? Qualquer coisa, movimente-se. Ah, se o seu movimento é, sei lá, elevar os braços todos os dias, 10 vezes pela manhã, 10 vezes pela tarde, 10 vezes pela noite. Ou seja, você do quarto para a sala para a cozinha 20 vezes todo dia, ok, tá valendo. É movimento, tá? E esse Isso aí. movimentar é fundamental para a saúde orgânica, né? Ou seja, de todos os tecidos que compõem o seu corpo. Isso aí, tem o Gilberto mesmo da Yoga em Casa, ele está dando aula de yoga para você fazer sentado na cadeira, para quem Pois tem limitação. é isso. Então, opção tem, não tem, é só buscar que vai ter. Dançar, movimento, É isso isso. aí a gente encontra a nossa forma. Ótima essa dica aí, Dani, essa história de dançar. Tem gente que adora dançar. Bota uma música, dança, né? Sem medo de ser feliz. Se chamarem você de maluca, deixa, não tem problema. O Se importante é tiver com ser problema feliz. no quadril, dança sentada, né? Exatamente. Movimento. É isso aí. A gente tem que se adaptar. E assim, aí uma visão minha, tá? Não é imunologia, não é anatomia, não é fisiologia, não é nada disso. Esse momento que nós estamos vivendo está trazendo uma informação muito legal para a gente e que no meio dessa confusão toda, às vezes a gente não para pensar, que é a possibilidade da transformação. E a gente tem que olhar dessa forma também. Ah, Angélica, isso está sendo muito blasé, vamos dizer assim. Não, nós estamos tendo muitas transformações. O que eu falei agora há pouco, né, dessa história de retornarmos à nossa rotina normal, a nossa rotina que a gente entende como normal, ela será diferente. Porque a gente está num mundo diferente. Lembrem-se que, como eu falei, né, nós vamos sair, mas nós vamos ainda sair com a presença do vírus por aí. Então, ou seja, nós sairemos por aí com o vírus, só que nós temos que ter seriedade e entendimento sobre o que nós vamos encontrar lá na rua. É basicamente isso. Então, ou seja, a nossa rotina que a gente entendia como normal, ela vai continuar exatamente igual? Não vai. E a gente vai precisar se transformar e se adaptar? Sim. E a gente se transforma e se adapta desde que o mundo é mundo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Darwin. Darwin falava sobre isso. Quem vai sobreviver não é quem é forte. Quem vai sobreviver é quem é adaptável. Então, se você tem essa consciência de adaptação, automaticamente você vai encontrar ferramentas, vai buscar essas ferramentas para conseguir interagir de forma melhor com essa novidade que o mundo está nos apresentando. Então, nós estamos aqui para nos adaptar e utilizar a ciência como base para a gente enfrentar esses processos novos. Acho que é basicamente isso, né? Que todo pesquisador deseja. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Então, a Angélica, que falou para a gente, é a nossa professora, ela é professora universitária da UFRJ, do BMR, também pesquisadora, né, na parte de bioquímica. Já deu uma excelente aula para a gente dessa parte fisiológica e agora a gente vai, então, começar a falar dos óleos essenciais. Então, muito obrigada, tá, pela sua contribuição. Obrigada, mais uma Dani. vez.
Obrigada a você, E daí, obrigada aí a todo mundo que está aqui nos assistindo. Tem um monte de gente, acho que eles estão curtindo. Então, agora eu vou sair para que a Renate entre, né, Dani? Dani, muito isso obrigada aí aí. pela oportunidade, obrigada por poder contribuir, a gente falar de forma simplificada para que todos consigam entender mecanismos que são muito complexos, e a gente sabe que é muito complexo, é fundamental para que a população em geral entenda, né, sobre o que está sendo falado e consiga ter um pensamento crítico sobre o que está sendo mencionado por aí, né? E consigam também fazer a separação das informações que são corretas e das que não são tão corretas assim. Então, eu espero que eu tenha contribuído nesse sentido. Contribuiu muito, tenho absoluta certeza. Muito Muito obrigada. obrigada. Imagina, Dani, foi um prazer. Se precisar, estamos aí. Tchau, Tá pessoal. ótimo. Foi um prazer, um beijo enorme. Continue aí com a Dani e com a Renate. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Então, agora, a Angélica sai. E aí, agora, eu vou convidar a Renate para a gente, então, entrar na parte dos óleos essenciais. Então, já convidei Renate, estou aguardando ela entrar para a gente, então, começar agora nosso bate-papo na parte dos óleos essenciais. Eu acho que é importante a gente entender, né, o que acontece fisiologicamente, para então a gente entender os óleos essenciais. Oi, Renate. Oi, olá, como vai todo mundo? Bom, vou entrar direto no assunto, né, de aromaterapia, e aí eu vou falar de duas coisas. Sistema imunológico. Primeiro, o óbvio, que são os óleos essenciais que ajudam o nosso organismo a ter uma resposta mais rápida a esse vírus que que se multiplica desenfreadamente, como a Angélica falou. E o não óbvio é que nós vemos pessoas jovens, com 23 anos, com 17 anos, morrendo do vírus. E aí, o que pode estar por trás, né? Vou pegar um dos aspectos que pode estar contribuindo para uma pessoa aparentemente saudável passar por isso, né? E o segundo assunto é a parte emocional. Então, primeiro o óbvio, depois o não óbvio. O óbvio são óleos contra apatia, depressão, ansiedade, medo, essas coisas. E o não óbvio é o que está por trás, que a Angélica também já agora no final mencionou, o que essa situação quer da gente, porque eu acredito em evolução, eu acredito que com todas as coisas a gente pode e deve aprender, né? Então, o que entrar um pouquinho mais lá dentro e, lógico, os óleos essenciais que nos ajudam nisso. Então, vamos lá. Primeiro, a parte do sistema imunológico. O óbvio. Bom, o óbvio são óleos essenciais que ajudam o organismo a ter uma resposta mais rápida para a gente adquirir uma rapidez de resposta. Então, temos óleos que já foram mencionados num texto da Aroma de Flor, da Carol Reis, que são os 5 Sylvester Stallone da aromaterapia do sistema imunológico, que é o tomilho, o orégano, né? O cravo, a canela e o anis estrelado. Esses são Sylvester Stallone. Mas o mais importante, a base, o óleo essencial base do sistema imunológico é o tea tree, que muitos conhecem como Melaleuca alternifolia. Então, se a pessoa usar 2 gotas de tea tree, pode ser puro, 2 vezes ao dia, você pode passar no pulso, ou você pode botar em um pouquinho de água e bochechar durante 1 minuto e depois cuspir o resto, porque aí é absorvido pelas mucosas bucais. Então, são 2 maneiras de você utilizar esse tea tree.
e você fazer isso 1 a 2 vezes ao dia. A segunda vez é bom ser meio-dia, por ali, porque ele é um ativador dos guerreiros, daqueles soldados, em que vão estar em alerta, e aí você também vai ficar alerta e não vai conseguir dormir, não é mesmo? Então, todos esses, o tea tree e o Sylvester Stallone, a gente não usa perto da hora de dormir. Bom, e esse tea tree, a aromaterapia, ela precisa de autoobservação. Então, essa coisa são 2 gotas de tea tree 2 vezes ao dia é relativo, você precisa se auto-observar. No dia que eu estou já me sentindo ágil e forte, alerta, eu posso usar menos ou menos vezes. E no dia que eu tiver frajola, nananã, sem vontade, nananã, lenga-lenga, eu vou usar essas gotas ou até mais um pouquinho, tá? Porque um excesso não é bom, né? Ok? Tá. E aí nós temos, então, esses 5 Sylvester Stallone, que eu tenho feito experiências agora nesse período e vejo que o uso constante deles não é tão adequado assim. Você pode usar, a maneira melhor de usar eles, na minha observação, é pela inalação. Então, você, por exemplo, você pega um vidrinho, melhor do que plástico, pode ser até um vidrinho de óleo essencial, não é mesmo? Aí você tira a parte aqui do gotejador e coloca um pouco de algodão e pinga várias gotas de um desses óleos. E aí você tampa. E toda vez que você quiser usar, você destampa e faz algumas inalações. E essa intensidade de inalação, você vai ver que o óleo arde pra caramba. Então, não é para exagerar. Mas esse ardido já indica a presença de fenóis, que são justamente, que tem uma ação antivirótica. Uma ação antivirótica confirmada, só ainda não confirmada em relação ao coronavírus, não é mesmo? É um personagemzinho diferente, mas que tem uma história forte em relação a outros vírus, inclusive do ebola, por exemplo, então coisa braba. Então tem uma boa chance deles darem um tchan na nossa resposta imunológica. Como a Angélica falou, a gente, né, saindo de casa, né, vai para o supermercado, sei lá, a gente está exposto a esses vírus, não é mesmo? Então, vai depender da resposta. Então, mesmo alguém que esteja uma resposta imunológica não tão forte, ele pode ativar isso com esses óleos. E aí você cheira várias vezes, você tem que cuidar que cheire com narina, com a outra narina também. Então, o que acontece quando você inala? Primeiro você exala o mais que você puder. E aí, o seu pulmão, quando você inalar, vai ser que nem um fole que vai querer o ar que você inspira junto com as moléculas do óleo essencial, que vão direto para o pulmão e vão enfrentar o que tiver lá, né? Então, por exemplo, quando você sai e quando você volta para casa, é um ótimo momento para você fazer essas inalações, porque aí qualquer invasor está lá recém-chegando e o óleo essencial já ajuda, não é mesmo? E aí, se você vai fazer isso todo dia ou vai fazer quando sentir necessidade, é com você, tá bom? Tá. Renato, deixa eu só recapitular um minuto, porque o pessoal está perguntando quais são os óleos.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu estou achando Sim. que o áudio com você está muito alto, Renata. Diminui um pouquinho o áudio. Os óleos. Tomilho, orégano, cravo, canela e anis estrelado. Esses 5 óleos são os óleos, digamos que ela falou, Sylvester Stallone. Eles ativam cortes. E o que acontece também? Você, quando tem os fenóis que entram em contato, você já sente, tanto eles são tão fortes que às vezes tem uma ardência. Tanto que são óleos também que a gente precisa observar a contraindicação. Por exemplo, grávida não deve usar em excesso porque vai estimular demais o sistema imunológico. Então, esses óleos a gente usa comedidamente. E ela falou principalmente do citri, que é a melaleuca. Então, algumas pessoas não ouviram quais os óleos, por isso que eu estou repetindo, Renata. Tá? Então, pode seguir. Tá, agora o volume está melhor? O Tá. volume está melhor agora ou está muito baixo? Não, eu estou te ouvindo bem. Ah, tá bom. Você estava falando que estava falando alto ou que estava falando rápido? É que quando eu falo, eu estou escutando o meu retorno do seu microfone. Tá bom. Entendeu? Lá vai. Então vai, pode ir. O tomilho, então, também não deve ser usado por pessoas que têm pressão alta, ok? Mas, então, o cravo, eu vou mencionar o cravo porque é um dos óleos mais estudados em sua ação antivirótica. Ele é fantástico. E você pode, olha só, eu citei 5 óleos e mais o titri. Não é para usar todos eles. É para usar 1 ou 2. E aí uma maneira boa de você associar, por exemplo, o cravo, é muito barato, você pegar o cravo da cozinha e você mastigar o cravo. Você deixa ele na bochecha que nem uma bala, de vez em quando você pega e dá umas mordidinhas, e assim você vai até não sobrar mais nada do cravo, quer dizer, de sabor, e você pode cuspir esse restinho. E você, então, mastigando umas 2 a 3 cravos por dia, é uma maneira de você usar o óleo essencial sem ser numa quantidade absurda e não ficar com excesso de óleos essenciais, tá? Você tem que lembrar que o cravo é tão forte que não entra bicho no cravo. Não entra caruncho, não entra bichinho, porque ele é muito abarrotado de óleos essenciais. Bom, então também não acho adequado eles num difusor, a não ser numa situação de emergência, ou num difusor pessoal, que é aquele colarzinho, a não ser quando você está precisando muito. Isso, a Dani está mostrando. Então, sempre tem situações onde você pode usar, mas para usar um desses óleos no colarzinho todo dia, aí vai ser um exagero, tá bom? E aí você pode usar uns óleos que não são tão combativos, porque até o Sylvester Stallone não está sempre em combate, né? Ele também tem que parar um pouquinho. Que são, por exemplo, óleo de limão, né? Esse sim você pode botar no difusor, né? O limão, o alecrim, o capim-limão, né? O manjericão, são ótimos óleos para também que ativam o sistema imunológico. Esse sim você pode botar no difusor, sendo que todos eles não use perto da hora de dormir, tá bom? Todos eles também te deixam mais alerta, assim como deixam alerta os soldados do sistema imunológico, sendo que o capim-limão não deve ser usado por pessoas que têm hipotireoidismo e o alecrim canforado, também não deve ser usado por pessoas com pressão alta. Mas tem outros quimotipos de alecrim que podem ser usados. Mas né? Tem pressão alta, você vai e usa o limão. Isso sim você pode botar no difusor pessoal, né? Ele tem um buraquinho, você bota um pouquinho de algodão
e bota gotas de um óleo essencial puro e deixa ali. Ele vai evaporar, você vai ficar inalando. Você pode usar isso, sei lá, até as 3 da tarde, por exemplo. Ou você coloca logo no seu ambiente, tanto se for só para você, se você mora sozinha, né? Ou para todo o seu grupo familiar que você está morando. Então, nós temos vários tipos de difusores. Dani, você podia mostrar? Posso. Tem difusor elétrico que você bota a água e umas gotinhas do óleo, liga na tomada, tem vários modelos no mercado e ele vai aquecer e as partículas do óleo vão para o ambiente. Então, esse é um aromatizador de ambiente mais econômico, digamos assim, né? Tem aqueles outros que... Deixa eu ligar. Esse aqui é ligado na tomada e aí ele vai fazer ele também umidifica o ambiente, né? Eles falam que ele é iônico, que ele libera partículas, e aqui dentro tem a água e as gotinhas do óleo essencial. Para um ambiente grande, 30 metros assim, mais ou menos, umas 8 gotinhas é suficiente, vai ficar ali umas 3 horas, né, Renate? Concorda com essa? Sim. E também o jeito mais prático, um spray, que você bota lá água, álcool, e você vai aspergir no ambiente. Qualquer spray, você pode usar qualquer vidro de spray que você tem em casa, ou vidro, ou plástico, e ambos serão bem-vindos, porque é importante a gente levar as moléculas do óleo para o ambiente. Ele tanto vai atuar nessa asepsia do ambiente, enquanto vai entrar em contato com o nosso olfato também, e aí fazendo a sua atuação, porque o olfato vai direto para o sistema nervoso central e vai começar esse processo de ativar o nosso sistema imunológico. Né? Ok. Então, quero aqui que eu estou vendo os óleos. Então, eu vou repetir os óleos, tá? Alecrim, manjericão, limão, capim-limão. Esses são óleos que você pode usar, mas eles são mais ativos da mente. Então, a Renate recomenda que vocês usem somente até máximo 3 horas da tarde, né, Renate? Porque senão, se você usa muito perto da noite, você pode ficar sem sono, porque eles são estimulantes. Todos os óleos ativadores do sistema imunológico ativam também você, o seu lado guerreiro ativo. Se você está com preguiça de arrumar a casa, pode usar um deles. Bom, e o spray você usaria mais ou menos para 100 mililitros de água, você pega umas 10 gotas de óleo essencial, dissolve numa colher de sopa de álcool, de preferência álcool de cereal, que não tem cheiro tão forte, mas na falta pode ser qualquer óleo, e depois de diluir ele, você bota no spray. Bom, eu queria só complementar quando eu falei na inalação, né, daqueles 5 extra fortes de algum deles, ele atua no pulmão, né? E contra os invasores, mas ao mesmo tempo aqui no epitélio olfativo, a informação se torna eletroquímica e vai para o cérebro. Os princípios ativos são analisados por todos os departamentos, a informação vai para a hipófise, que comanda todas as glândulas, né? Ela vai para a suprarrenal, desativa mais adrenalina e etc. Então, a reação é quase instantânea quando você inala, pela ação para o cérebro, hipófise, glândulas, e também a ação vai para o pulmão, que é o que nos interessa, porque o vírus gosta do pulmão. Então, a Angélica falou que tem... O vírus, por exemplo, da influenza, ele tem mutações. O próprio vírus, o coronavírus, a gente viu também, ele fica fazendo mutações, por isso se pode detectar, ele veio através da Inglaterra, ele veio através da Alemanha, né? Tinha esse papo
porque eles vão se fazendo mutações pelo caminho e aí você reconhece qual é qual. E em cada gripe, né, pode ter uma mutação nova que a gente ainda não está imune a ela. Ok. Sendo que os óleos essenciais, ao contrário dos remédios para gripe, que tem um princípio ativo, os óleos essenciais têm muitos princípios ativos. Muitos. Para você ter ideia, a rosa tem mais que 300. Tá? Sendo que uma boa quantidade é pequenininha, como se fosse uma pitadinha. Mas, então, os óleos essenciais, todos eles, têm uma variedade bastante grande de princípios ativos. Então, eles também têm um leque de atuação. Então, muito difícil, um vírus, ele sofre uma mutação, mas ele vai ter uma resposta pelos aromas mais diferenciada, de vários lados, como se tivesse soldados atacando de vários lados. Então, os óleos essenciais prometem uma reação bastante interessante nesses casos. E quero citar aqui em toda a história dos óleos essenciais, por exemplo, na época da peste negra, né, se usava pegar galhos de alecrim e de junípero, zimbro, e incendiava-se, e depois, com as brasas ainda ativas, andava-se pelos locais onde estavam os doentes, porque as moléculas odoríferas se desprendiam e ficavam no ar, ajudando a esterilizar o ambiente e diminuir a possibilidade de contágio, ou até mesmo diminuir a intensidade do que as pessoas sentiam, se bem que a peste negra não era um vírus, tinha uma outra origem. Ok. E também essa coisa de usar difusor ou spray é importante para limpar o ambiente dentro de casa, né? Todos nós estamos expostos a emoções, às vezes contraditórias, às vezes de um desânimo, alguma coisa, e assim é preciso varrer a casa emocional também, o ambiente emocional da gente, para ficar limpo e a gente não ficar pisando dentro dos restos de um desânimo de anteontem, entende? Não tem mais nada a ver com ele hoje, entende? E também lá fora da nossa janela tem uma cidade com muita gente que não está bem emocionalmente. Aquilo também para evitar que a gente entre, né, nessa nuvem, ok? Tá. Vamos para a parte não óbvia no sistema imunológico. Então, uma das razões de que uma pessoa aparentemente saudável pode ficar com sintomas fortes do vírus e chegar mesmo até morrer, pode ser que ela tenha uma doença, uma fragilidade física não manifesta. Né? Eu não vi ainda mencionando qual foi a análise dessas pessoas jovens que faleceram, se elas tinham alguma manifestação orgânica, mas eu quero crer que sim. E nem sempre precisa ser uma doença, porque uma doença não cai do céu, plim, né? Ela pode se manifestar de repente, mas ela leva um tempo para se formar. E aí, primeiro ela é pequena, depois ela cresce, ela já envia uns sinais, mas muitas vezes a gente pode passar por cima desses sinais e nem se dá conta. E assim ela vai crescendo e pode, então, uma das possibilidades é essas pessoas já estarem neste processo, né? E por isso o sistema imunológico já estava ocupado, né, dentro do organismo e não sobraram soldados suficientes para enfrentar o vírus. Isso
ou uma situação emocional muito forte, que é uma outra possibilidade, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, então, mas como você vai saber se você tem uma questão orgânica ou não? Bom, você pode saber, que o médico já falou, né? O acupunturista já falou, né? Na acupuntura a gente já detecta mais cedo as coisas, pode detectar antes que se fisicalize. Então, nós vamos pegar a ajuda do olfato. Ou quando você cheira um aroma, a influência, como falei, vai para o cérebro, né? E os departamentos do cérebro analisam os princípios ativos e vão constatar que a pessoa tem uma carência de determinados princípios ativos e aí vai nos fazer gostar daquele cheiro, né? Essa pessoa é insegura, né? Então ele pode fazer a pessoa gostar de um óleo essencial que trabalhe a segurança, né? Ou isso também se aplica às questões físicas. Então, uma pessoa que se irrita com facilidade ou que se impacienta, pode até ser consigo mesma, não importa, ela vai gostar muito mais de lavanda do que uma pessoa que já por natureza é paciente, sabe? Então, podemos perguntar o olfato. Então, isso aqui não é um diagnóstico, mas é para perguntar o cérebro. Eu vou indicar aqui vários óleos essenciais que você pode cheirar e aquilo que você gostar mais é o seu cérebro falando isso é bom para você. E aquilo que você gosta, digamos, normal, é porque não é tão urgente. Você pode usar, mas não é tão urgente. Agora, aquilo que você não gosta é o cérebro dizendo, por favor, não usem, né? Porque você já tem essas características. Se usar esse óleo essencial, vai estragar, porque vai ficar demais. Ou um óleo essencial que vai mexer em algo que não é hora de mexer agora, né? Por exemplo, uma questão de algum trauma emocional. Bom, vamos aqui. Para você dar uma checada no estômago, nós temos uma infinidade de óleos, mas, por exemplo, o grapefruit e hortelã seriam 2 óleos muito bons para equilibrar o estômago, questões de digestão mesmo, questões de azia, né? Questões de digestão difícil. Né? Ok. Agora... Só um minuto. Essa questão do cheiro, né, no sistema nervoso central, isso serve para aqueles óleos também que são o Sylvester Stallone. Porque se a pessoa cheira o tomilho, ela tem a intenção de usar para a imunidade, mas ela cheira o tomilho e aquele cheiro não é agradável para ela, é melhor que ela não use, né? Isso. Aí você não usa tomilho sem problema. Aí você usa orégano. Não gostou do orégano? Usa o cravo, né? Usa a canela. Aí, se você é uma pessoa muito calorenta, não vai se dar, talvez, tão bem com a canela. Mas aí, pois tem o anis, tem várias opções, né? Siga as suas preferências olfativas, porque você está seguindo a informação do seu computador central. Bom, um equilibrador do fígado e vesícula seria a lavanda. Você pode usar por conhecimento de saber que você precisa tratar bem seu fígado, a vesícula, ou por conta dessa preferência olfativa. Tá bom? Tá. Ao mesmo tempo, a lavanda é um calmante, um equilibrante emocional da mente também. Se a mente está muito elétrica, você tem a lavanda, né? Ela é multiuso. Rins.
rins, questões de rins, equilibrador dos rins, a sálvia esclareia ou então a camomila. Ok, sálvia esclareia ou camomila. Baço ou pâncreas? Você tem capim-limão, com a ressalva que quem tem hipotireoidismo não deve usar, mas, em vez disso, pode usar a Litzia-cubeba. Então, capim-limão, outra opção é a Litzia-cubeba. Para o coraçãozinho e a circulação, seria o gerânio. Para o pulmão, sempre eucalipto. E aparelho reprodutor, gerânio, sálvia esclareia, pode ser um dos dois. E para aparelho reprodutor masculino, seria, gerânio, sálvia esclareia, mais para aparelho reprodutor feminino, e para o masculino é manjericão. Tá? Como usar? Você pode inalar, né? 3 vezes ou mais ao dia. Quando eu digo inalar, isso significa fazer umas 6 inalações profundas, certo? Ou você dilui, você bota num vidrinho, você bota, digamos assim, para uma questão física tem que ser mais forte. Então, você bota umas 15 gotas no óleo essencial. Aí você completa com um óleo carreador, né? Um óleo que seja o mais inodoro possível, né? Para diluir eles. Pode ser óleo de semente de girassol, de semente de uva, de maracujá, né? Aí você mistura bem e passa 2 gotas em você 3 vezes ao dia. Essa é a posologia, tá bom? Alertando que nada disso vai substituir um tratamento médico. Você vai continuar ele Repete, bonitinho. por favor, Renate. Repete, eu não vou repetir porque o meu áudio está dando retorno. Então, repete, por favor, quais são cada estômago, qual óleo, por favor. Estômago, grapefruit e hortelã, ou hortelã. Se você quiser, essas 15 gotas, pode ser uma parte dessas 15 é grapefruit, uma parte hortelã, ou então só um deles. Ok. Isso para dar um alô nisso e diminuir a chance do sistema imunológico estar ocupado demais com os órgãos e não dar atenção para um novo visitante que está voando por aí. Ok. Fígado, vesícula, lavanda. Rins, sálvia esclareia ou camomila. Baço pâncreas, capim-limão, para quem tem hipotiroidismo, em vez disso usa Litzia, ou mesmo se for a sua preferência, você usa Litzia-cubeba. Coração e circulação, gerânio. Pulmão, eucalipto. Aparelho reprodutor, gerânio ou sálvia esclareia. E aparelho reprodutor masculino, manjericão. Certo? Certo. Beleza. Podemos passar para a parte emocional. Temos o óbvio e o não óbvio. Tem um experimento que fizeram as pessoas atores representando peça de teatro, e uma peça de teatro muito triste. E os atores, eles precisam viver as emoções do personagem para ser convincentes, óbvio. Então, houve uma medição dos soldados do sistema imunológico, né? Eu vou me expressar assim, porque não entendo tão bem os termos técnicos, antes e também uma medição depois, e verificou-se num drama triste, havia um enfraquecimento do sistema imunológico,
Tá? Renato, só um minuto. O Instagram está me avisando aqui que eu acho que com 1 hora vai cair a nossa live. Então, caindo, a gente começa de novo, tá? Que aí, de repente, melhora a conexão. Eu não sei. Então, caiu nossa live com 1 hora e agora vamos recomeçar. Eu vou convidar a Renata, ela estava começando a falar da questão dos óleos essenciais para as emoções. Tá? Deixa eu achar ela aqui, Renate. Eu nem sabia dessa questão de com 1 hora o Instagram derrubava a gente assim tão assustadoramente. Eu não sabia disso. Então é bom que, quem sabe, agora a nossa conexão melhora. Então estou esperando a Renate retornar, que ela ia começar falando. Então, enquanto ela não entra, só recapitulando, tá? Ela estava falando de óleos para fazer um check-up nos seus sistemas, né? Porque às vezes o seu sistema orgânico pode estar ocupados com alguma questão prévia e aí a sua imunidade fica ali ocupada com aquele órgão. Então ela estava falando para o estômago, você vai lá e cheira grapefruit, hortelã. Se você gostar, é porque você está precisando deles. Então você vai fazer uma misturinha para você usar, tá? Então, fígado, vesícula, lavanda, rins, salva esclareia, camomila, baço pâncreas, capim-limão, mas se houver hipotireoidismo, vai usar a lítia, tá? Coração, gerânio, deixa eu ver se Renate apareceu aqui. Renate já está aqui. Pulmão, eucalipto, aparelho reprodutor feminino, gerânio e sálvia, e o masculino, manjericão. Pronto. Tomamos uma voadora no Instagram agora, derrubou todo mundo. Tá certo. Espera aí que as pessoas ainda estão entrando, né? Isso. E aí a gente continua. Vamos lá, então você ia começar a falar das emoções. Né? Você estava falando de teatro. Então, e numa peça de teatro, positiva, o sistema imunológico ficava fortalecido, né? Tinha uma resposta mais rápida, certo? E depois de uma peça triste, a resposta imunológica mais lenta, mostrando como as emoções influenciam no sistema imunológico, tá bom? Também gostaria, deixa eu ver as pessoas entrando. Ok. E, então, outra questão também. Vou primeiro falar da parte óbvia, tá bom? E, então, uma das coisas que nos afeta mais é apatia, desânimo, falta de pique para se levantar e fazer um exercício da sua preferência, né? Outra questão é solidão, né? Outra questão é preocupação, outra questão é medo, né? E outra é depressão. Então, vamos lá. Para apatia, desânimo, falta de pique, né? A constância em algum exercício que você goste e curta, porque senão você vai desistir no dia que você estiver mais lento, né? Vai ajudar muito. E vamos, então, um óleo essencial para apatia e falta de pique. Você pode ver um limão e qualquer ativador do sistema imunológico que a gente já mencionou. Qualquer um deles te dá pique, tá? Quanto mais combativo ele for, que são os 5 Sylvester Stallone, mais
ativo também você vai ficar, tá bom? Lembrando que nas movimentações, a energia, o Ki, o Prana, o órgão do Wilhelm Reich, eles se prendem aqui nas articulações, podem não fluir direito, que nem num cano de água, que vai ter uma curva assim, né? Caso nessa água tenha um galhozinho, uma folha, onde que ela vai emperrar? Na curva. Assim é nos nossos lugares que fazem curva. Então, é importante você estar mexendo as articulações todas, né? Para fluir. Só isso, por exemplo, ajuda muito. Então, alongamento, muito importante. Yoga, né? Pilates, tudo isso ajuda muito. Além dos exercícios mais intensos. Ok. Para solidão. Ai. Lavanda, gerânio, ylang-ylang e jasmim, principalmente o jasmim, né? Porque eles fazem um carinho interno, né? Eles como que dão uma sensação de colo e de amparo e colocam em sintonia com a energia amorosa, tá? Que pode estar parecendo que não está aí, mas ela vai repor essas questões em você, vai ficar mais fácil de você lidar com a situação. Preocupação. O grapefruit, que eu já mencionei, e o ylang-ylang. A depressão. Então, para tirar de um buraco de depressão é uma questão mais complexa, todas essas questões, né? É bom ter alguém para conversar, ou fazer uma terapia mesmo pelo telefone, né? Mas o que ajuda a tirar do buraco, por exemplo, jasmim. Jasmim é o melhor porque ele, inclusive, ele te coloca em conexão com todos os níveis, inclusive com o que a gente chama de nível espiritual, né? Para você se sentir integrado na vida. A laranja, a tangerina e o ylang-ylang. E agora vamos para o medo. Essas emoções todas não é para você reprimir, né? Como já falou o meu colega o Jair Cordeiro, que dá aula de apometria, radiestesia quântica, ele já falou numa live que ele deu que não é para reprimir, acolha essas emoções, né? Como se fossem partes suas, como se fosse uma criança interior minha. Na realidade, eu não tenho uma criança interior, eu tenho várias multifacetadas, e que uma é ansiosa, digamos, a outra sei lá, é impaciente, é revoltada, e muitas vezes a gente não dá atenção, no corre-corre, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, agora que a maioria de nós está bastante em casa, né? É para acolher essas emoções, né? Porque se você reprime, você só faz de conta que não está aí. Ela lá dentro vai estar agindo, ok. Então, acolhe, como se você pegasse essa criança. Como é que eu vou acolher uma emoção? Caramba, estando com ela. Por exemplo, chega uma prima que você não conhece, né? Só viu de relance uma vez, numa festa de família, e ela vai passar um tempo na sua casa. Como é que você vai conhecer essa prima? Estando convivendo com ela. Conversa, daqui uns dias descobre mais um detalhe da personalidade dela, do caráter dela. Assim é com as emoções. Esteja com ela, né? Não tenha receio de olhar para a sua ansiedade, da sua revolta, não critique, não julgue logo, simplesmente esteja com ela, sinta
e esteja, porque aos pouquinhos vem insights para você conhecer a história desta pessoa, perdão, desta emoção, né? E quanto mais você conhece, né, mais esta criança interior, esse aspecto vai se sentir aceito, né? E aí não vai mais ficar grudado em você, que nem uma criança aflita, ela já vai partir para novas descobertas, ela vai embora, porque as emoções negativas não querem ficar com a gente. Elas estão lá querendo ser aceitas, reconhecidas, colocadas no seu colo, você conversar com elas, e quando elas se sentem bem, né? De novo, elas podem ir embora. Então, é assim que a gente faz. A gente pegar a nossa criança interior e botar no colo da nossa mãe interior, porque nós temos uma mãe interior, um pai interior e a criança, né? Então, a gente ter a nossa mãe interior e a nossa criança interior também. Isso, agora falou bem. Né? Porque a gente, se nunca ninguém botou a gente no colo também o suficiente, é você que vai fazer isso com sua criança interior. Isso, né? Então, sendo que se a emoção negativa demora muito, também não é isso. Você, depois de um certo tempo, meia hora, uma hora, aí tem que dar um basta. Aí você bota uma música calma, mais confortante, né? Usa um óleo essencial, pode usar só nessa hora, para sair dessa, porque também não é para se afundar na revolta ou na tristeza, ou seja o que for, durante o dia inteiro, né? Até os monges tibetanos, eles também têm emoção, eles também ficam por conta com amiguinhos, com colegas e as questões que acontecem lá. Então, tem técnicas onde, no final do dia, todo mundo se senta, todo mundo canta coisas para chamar proteção e tudo, né? E aí tem um momento onde todos contactam as emoções daquele dia, né? Ok. E depois de um certo tempo, toca-se um gongo, aí tem que parar de sentir. E aí canta-se mantras que restabelecem a serenidade e chamam as energias também que acolhem isso, tá bom? Ok? Então isso é normal. Aí, mas o medo é interessante. O Bruce Lipton é um biólogo da Califórnia que escreveu o livro Biologia da Crença, que é como as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, se materializam em nossas moléculas. Ok? E ele falou interessante do medo. O sistema imunológico da gente, então, eles são esses guerreiros, esses soldados, e eles estão presentes nesse momento em todos nós, cuidando de cada órgão, dos sistemas, do organismo como um todo. Então, isso demanda energia para todos eles estarem alertas na proteção e na prontidão de alguma eventualidade. Ok. Quando acontece uma emergência de medo, isso remete à nossa origem de muito tempo atrás, quando o homem primitivo, aí chega um tigre de dente de sabre. Uau! O que precisa? Para tudo, sai correndo. Então, a energia toda do organismo vai para as pernas e os braços. Porque é muito mais importante você correr, por tigre de dente de sabre não te comer, do que estar protegendo cada órgãozinho, tá bom? Então, o medo, ele paralisa o sistema imunológico, quer dizer, ele deixa ele quase sem guerreiros. Então, ele não está defendendo o organismo. Então, pode ser que alguém não sinta, hoje em dia, um terror tão grande como com esse tigre, mas o medo constante da situação, ele enfraquece,
ele deixa a resposta imunológica muito mais lenta, porque o medo, ele absorve e gasta essa energia da gente, tá bom? Então, isso é um alerta. Ah, mas Renate, como é que eu vou parar de sentir medo? Tá muito engraçado com essa situação toda. Então, faz isso, acolhe o medo, senta ele, conversa com ele, de que é o medo, como é que é o medo, né? Acolhe ele no seu colo, na sua mãe interior, né? E, em seguida, você usa um óleo essencial para te ajudar a harmonizar. Por que é bom você acolher ele antes? Porque ele vai estar lá, né? Então, você tem que dar atenção para depois usar o óleo. Ele provavelmente vai voltar ao medo. Você conversa com ele de novo e usa o óleo essencial. E aí, gradativamente, você não vai ficar mais tão refém a esse medo, porque você conhece essa prima, né? Essa criança, e aí vai lidar de uma maneira mais calma com as questões de um medo que é real, né? Com essa situação, a gente não vai negar isso. Ok, e quais são esses óleos? O ilang-ilang, hoje e sempre, né? A sálvia esclareia, o gerânio e a maravilha do jasmim. Tá bom? Ok. Então, esses óleos daqui. Então, esses também você pode botar num difusor. E uma maneira boa também é você ver pelo seu olfato qual desses óleos é uma boa, né? Essa coisa do cérebro identificar os óleos cujos princípios ativos você precisa mais é muito incrível e muito certeira, né? Então, um biólogo, para quem não conhece o sistema dos 13 aromas, um biólogo alemão, o Dietrich Günden, PhD, ele elaborou 13 óleos cuja ação cobre todos os órgãos, sistemas, emoções e chakras do organismo. Baseia-se na medicina chinesa, nos chakras, como eu já falei, na parte emocional também. E aí você, pelo olfato, vai identificando quais os óleos que o seu computador central, que sabe das coisas, vai escolher. O seu computador sabe se você tem uma unha encravada, se você tem uma depressão, mas não está contando para ninguém, se determinada mulher está começando a criar um mioma, ela ainda não sabe, ninguém descobriu, nem desconfia, mas o cérebro sabe, e ele vai fazer você escolher os óleos essenciais que você mais precisa, e aí nesta avaliação olfativa você fica com os 3 mais urgentes. Isso é um recurso muito incrível que pode acompanhar qualquer terapia, porque é individual para cada pessoa e para cada situação, né? É muito legal, né? Eu também dou aula dele, tá bom? Ok. Mas vamos continuar aqui. Vamos chegando ao último item, que é a parte emocional, o não óbvio. E o não óbvio, ele tem a ver com o que essa situação toda quer da gente, como a Angélica também já falou, né? De repente, o planeta manda quase todos os habitantes da Terra para dentro de casa, né? Para dentro de casa. Então, e como eu falei no início, eu acredito em evolução, eu não acho que isso seja um castigo, eu acho que isso seja uma oportunidade, e oportunidades costumam ser difíceis muitas vezes. São crises, que nem uma doença. Uma doença é uma crise, que pode ser uma oportunidade para uma grande mudança, ou não, né? Tá bom?
Então, a gente vendo a palavra coronavírus. E corona tem a ver com a coroa, o chakra coronário, em contato com a parte sutil, a espiritualidade, mas antes disso a palavra já começa com cor. Cor é coração. Então, coração e espiritualidade. Entrar no coração. Sentir estas crianças, por exemplo, que geralmente no corre-corre do dia a dia, aí não tem tempo, deixa para semana que vem. Não, agora nós temos, não por escolha própria, né, na marra, a ocasião de lidar com essas crianças interiores que ficaram pelos cantos, né? E a gente está refletindo sobre a vida, essas mudanças muitas vezes não são conscientes, são inconscientes, porque a gente está se confrontando com o que acontece com a população toda, né? Situações graves, econômicas, e emocionais e tudo, e isso lentamente está provocando uma mudança na gente. Mesmo que a gente não esteja consciente, a gente vai sair disso diferente. Isso é uma das coisas que acontece. E você pode ajudar isso, porque é uma oportunidade. Aí você pode dizer, eu não quero essa oportunidade, mas não tem outro jeito. Então, na marra, ok. Então, ouvir para dentro. O coração está e... Então, nós temos a parte abdominal, que também é o hara, é o querer, a vontade. O físico, os chakras mais ligados ao corpo físico, a materialidade, a ação, a andar. Nós temos a parte superior do corpo, que é pensar, intuir, ou entrar em comunhão com a natureza, com o que for, com outras pessoas. E nós temos, no meio entre disso, dois órgãos que têm um ritmo. O ritmo respiratório do pulmão, que você inspira e expira. Você inspira o que está lá fora para ir para dentro. E o que está para dentro vai para fora. E você tem o coração, que também tem um ritmo, e que ajuda o sangue e integrando a parte de baixo do corpo, integrando com pensar, intuir, integrando cabeça e corpo, por assim dizer. E esse vírus, ele está pegando justamente esses órgãos. Ele pega o pulmão, né? E a gente vê que as pessoas com uma questão cardíaca também são alvos fáceis disso. E mesmo, então, você ouvir o coração. Você ouvir o coração como assim? Espera aí, perdi o fio da meada. Onde está mesmo? Estava falando do corona, da coroa, do cardíaco, de entrar em contato com ele, de se voltar para ouvir o dentro. Ok. Então, porque nós temos neurônios para pensar, mas o nosso coração também tem neurônios e o nosso intestino também tem neurônios. Então, a maneira de pensar é diferente do que a gente está acostumado com a cabeça. Então, coronavírus, com o coração, unir o coração com a coroa. Esse contato, você pensar com o coração. Então, tem um exemplo muito incrível que eu aprendi com a Helene Abiassi, que é a criadora do método da terapia multidimensional, que é uma terapia que ensina ir de coração em coração,
Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. E o que ela falou? Imagine uma fonte de água, naquelas que dão um jato de água para cima e aí a água cai de novo. Ela sobe, ela faz. Aí você bota em cima desse jato, você bota uma bolinha e ela fica aqui em cima. E você bota essa bolinha na sua imaginação, na altura aqui da cabeça, que é onde a gente costuma estar pensando e estar consciente a partir daqui da cabeça. Agora imagina essa fonte diminuir o tamanho assim, né? E aí ela vai ficar na altura do coração. E aí a bolinha também fica na altura do coração. Então, acompanha isso. A bolinha aqui, agora desce junto. Desce até o coração. E aí você, pelo menos um pouco, você está com sua consciência no coração, a partir do coração. Aí você está pensando completamente de uma maneira diferente, a partir de uma presença, você estar mais presente no seu coração. Esse exemplo é muito incrível, porque realmente ajuda a entrar com a consciência no coração, certo? Então, eu acredito que esse momento pede que a gente entre no nosso coração, né, para desenvolver a sensibilidade, o amor, primeiro por nós mesmos, porque, como já diz, amar os outros como a si mesmo. Só que a grande parte das pessoas por aí ama muito pouco a si. Então, ajuda os outros, uma coisa muito frequente nos terapeutas também, eu vou ajudar os outros, mas eu mesma não estou não estou usando aromas, não estou usando florais, não estou fazendo terapia, não é mesmo? Então, para isso ser mais efetivo, aumente esse momento que a gente está precisando estar consigo para conhecer, botar no colo a gente mesmo, né? Amar a si mesmo, para conseguir estar mais em sintonia com os outros, com a natureza. E quando a gente sair dessa situação, se perguntar o que eu posso mudar no meu dia a dia para ajudar mais a natureza, né? Por exemplo, e você ter essas ideias. Então, para finalizar, eu quero passar alguns olhos que ajudam a interiorização e que, ao mesmo tempo, ajudam a diminuir a aflição de querer sair mais. Então, que ajudem você a estar mais com você numa boa. E não dizer assim, eu fico muito aflita quando eu vou entrar em reunião. Como é que eu faço isso? Você vai usar esses olhos ou um difusor, ou passando em você, ou inalando mais forte. E aí você vai ficar mais para dentro. Vai ficar um pouquinho mais fácil pensar menos, né? E estar aqui com você, né? É muito bom para meditação, né? Ou simplesmente você pode continuar a andar pela casa ou alguma atividade, mas você vai estar com suas antenas para dentro, para conversar com você, com seu umbigo, né? Ok? Então, quais são esses olhos de interiorização? O pinho, qualquer tipo de pinho, o patchouli. Use uma quantidade pequena do patchouli, porque ele é muito intenso. Patchouli. A sálvia esclareia. Porque a sálvia esclareia ajuda, inclusive, você a não ter receio de ficar com a mente mais calma. Né? Tá? Eu repito, você pode parar quieto ou você pode ficar andando pela casa, fazendo coisas. Mas a sua atenção, a sua antena vai estar para dentro. E a rosa. Então, esses olhos favorecem você fazer escuta para dentro, você fazer um movimento que esse momento está fazendo, que fique na sua moradia, né? Fique aqui,
E aí você faz esse mesmo movimento para aproveitar esse movimento, porque, né? Então, para aproveitar, para crescer com ele e podermos, enfim, as coisas ficarem melhores como seres humanos, pelo menos para uma parte da humanidade, ok? Então, foi isso. E uma coisa interessante, Renata, é que o mundo dos olhos é tão vasto que, por mais que a gente fale assim, tomilho, orégano, óleos para imunidade, mas se a pessoa não precisa, se na verdade, em vez de estimular a imunidade, ela precisa de interiorização, e aí a partir disso o sistema dela pode ficar, digamos assim, plenamente atuante, não é orégano, não é tomilho, não é nada disso. É a rosa, às vezes, que é o processo daquela pessoa, né? Por isso que a gente fala que ficar recomendando os óleos, assim, uma coisa genérica, receitas, é complexo, né? Isso é muito importante, porque como eu mostrei da peça de teatro, dos atores, as emoções negativas, elas diminuem a rapidez de reação do sistema imunológico. E aí você pode usar orégano quanto você quiser. Se você tem uma ferida emocional, ela vai desfazer em parte isso, né? Então, incrível. Então, uma rosa, como você falou, né? Uma rosa, um patchouli, uma sálvia, entende? Pode estar muito mais forte, porque você se torna uma pessoa mais inteira. O que você faz é importante, tá bom? Que é o objetivo que a gente trabalha com a aromaterapia nesse sentido, né? Enquanto uma terapêutica do mundo holístico, né? Com aquela pessoa olhando para ela inteira. E é isso que é importante também, né? Só repetindo que o pessoal está perguntando quais foram os óleos para interiorização. Então, pinho, patchouli, salve-clareia e rosa. Eu vou repetir porque sua voz está dando uma repercussão aí, um retorno. É pinho, patchouli, sálvia e rosa. E falando, isso faz você entrar no coração e aí também estabelece a bolinha da fonte subir e você tem uma ligação com a espiritualidade, com o divino, né? Terapia holística, você voltar a ser uma pessoa integrada, que, aliás, a cura da depressão é por ali, é a integração, inclusive com a parte espiritual da pessoa, ok? E não uma separação, mas a integração. E eu acho que esse é o sentido do que a gente está passando, né? Isso e para a natureza poder dar um respiro, né? Como a gente está vendo, ela está se recuperando também desse vírus chamado seres humanos, né? Tá bom? Ok? Então é isso. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Te agradeço muito, Renate. E quem quiser, né, Renate dá os cursos lá no Espaço Aroma de Flor. Os 13 aromas que alguém perguntou aí, ela falou um pouquinho também. Ela primeiro conheceu esse sistema e ela foi a primeira a ensinar esse sistema no Brasil. E ela deu uma adaptada a alguns óleos para os óleos, né, brasileiro, porque ele é alemão, então ele trouxe a pegada de lá e ela fez essa adaptação. Então, no sistema dos 13 da Renate já são 16 óleos, que, na minha opinião, complementou e aperfeiçoou o que já era bom. Então, quem quiser se interessar, a gente vai deixar aqui a live gravada, vai ficar gravada, eu vou botar no YouTube da Aroma de Flor depois também. Aqui tem alguém perguntando da terapia multidimensional. Helene Abiassi, eu fiz um bate-papo com ela também. Ela é lá de Portugal. Lá no YouTube tem a live com ela e ela tem feito meditações todos os dias.
E aqui também no Espaço Aroma de Flor tem atendimento. Renate também é terapeuta multidimensional, a gente faz os atendimentos e informações também. Então, quem se interessou, acessa lá o nosso canal e vai ter mais informações. Então, obrigada, Renate. Para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom para nós todos. Beijo para vocês. Tchau, tchau.